Missões, o que é? É proclamar o Evangelho. A evangelização é uma ordem urgente que deve ser cumprida por todos. Como posso fazer missões? Primeiramente, eu posso orar por missões. A oração toca o mundo inteiro. Ela não tem fronteiras geográficas, barreiras linguísticas, nem preconceitos culturais. Não existe obra missionária vitoriosa sem oração. Eu também posso contribuir para missões. Somos todos missionários. Alguns devem ir, outros devem ficar, mas todos nós devemos contribuir. O nosso amor por Deus e pela sua obra é proporcional à disposição que temos para investir na evangelização dos povos. Mas eu também posso ir para missões. No começo da igreja, Deus separou os seus obreiros e os enviou a pregar. Eles foram desbravando campos, ganhando vidas para Cristo e plantando igrejas. Hoje, nós somos frutos deste trabalho e Deus pode nos levantar e também levantar os nossos filhos para fazer parte desta grande obra que é levar a palavra de Deus, seja aqui, seja ali ou além da fronteira. Essa missão é a mais nobre, a mais importante, a mais urgente e também a mais compensadora. Mas você pode se perguntar, por que eu devo fazer missões? Fazer missões ou praticá-la não é uma escolha pessoal, é uma escolha de Deus. Fazer a diferença através de valores eternos é a grande razão de estarmos aqui. E essa diferença só acontece através da ação missionária da igreja. O mundo necessita de pessoas que se comprometam com Deus em anunciar suas boas novas. Então, podemos contar com você? A paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Hoje nós estamos praticamente findando as nossas lives, porque Deus tem aberto as portas das igrejas e eu acredito que o Ministério Público vai nos proporcionar isso aí para aquela alegria do culto na igreja. Eu quero, nesta noite, em primeiro lugar, dizer a você que você não deve esquecer dos nossos missionários. E eu peço que você tenha essa consciência missionária na contribuição, pois os nossos missionários estão aguardando esse dinheiro para provisão deles. Então, você que ama missões, faça o seu depósito. Certamente você já tem o número da conta da igreja. Não deixe de contribuir. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero nesta noite compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está no livro de 1 Reis, no capítulo 20, versos 23 e 28. Amém? Vamos ler então. Diz assim: porque os servos do rei da Síria lhes disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, em um vale, e por certo venceremos, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Verso 28. E chegou o homem de Deus
e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, o tema dessa mensagem é: em qual vale você se encontra hoje? A Bíblia, ela apresenta a palavra vale no Antigo Testamento pelo menos 188 vezes, e apenas uma vez está no Novo Testamento. Aqui no livro de Reis, dos Reis, está apontando uma peleja entre dois reis. O rei de Israel, que era o rei Acabe, e o rei Ben-Hadad, rei da Síria. Esse rei da Síria provocou Acabe, e Acabe, sabemos que era foi um dos piores reis de Israel. Pelo menos uma coisa boa ele fez, ele resistiu esse rei que mandou um recado afrontando, desafiando Israel, dizendo que ia tomar tudo, que ia tomar a família, que ia tomar os filhos, e, por fim, o rei Acabe aceitou por hora na primeira mensagem, depois ele torna a trazer mais uma mensagem, não, agora eu vou fazer assim, assim e tal, e começou a se gabar. O que eu quero trazer nesta noite? Que vale que você está passando, né? Você sabe que o nosso Deus, ele é Deus do vale, mas também é Deus dos montes. Porque aqui nós observamos que houve uma afronta aonde os soldados desse rei Ben-Hadad, ele disse, olha, eles só ganham porque na primeira batalha eles perderam, ainda que com um número muito maior de soldados, eles perderam e tiveram que fugir. E aí eles então disseram para o rei, esse povo aí, eles só ganham peleja lá em cima, no monte. Eu quero ver eles ganhar no vale. Mas o Deus de Israel, o teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é tanto o Deus dos montes, como também o Deus dos vales. E nós temos aqui alguns vales, apenas eu vou mencionar sete tipos de vales que nós temos no Antigo Testamento. O primeiro vale é o Vale de Sidim, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, de 1 até o verso 11, onde antes era um vale de campinas verdejantes, e somente o aroma das flores subia e enchia aquele lugar de prazeres. E ao passar dos tempos, ficou seco e com cheiro de enxofre. Deus pode mudar a sua vida, e aquilo que ficou seco e com cheiro de enxofre, Deus pode fazer o impossível. O que parecia impossível tornar-se possível agora mesmo. Assim como a salvação veio para Ló, virá para você. Apenas deixe o pecado de lado e verá o milagre de Deus em sua vida. Graças a Deus. Vemos aqui que esse vale, chamado Vale de Sidim, era um vale verdejante, porém, de repente, ele se torna um vale seco e o aroma com cheiro de enxofre. Qual é o vale que você está passando? Que tipo de vale que você tem andado? Quantos problemas nós temos aí, né? A Bíblia, ela relata também o vale da sombra da morte. E o Vale da Sombra da Morte, ele está lá no livro dos Salmos 23, o verso 4, e aponta que
o escritor dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Irmãos, ainda que você passe pelos vales da vida, e estamos atravessando uma fase, um vale na nossa vida que nunca passamos. Nunca passamos por esse vale de quarentena, de vírus, de mortandade, né? Então, veja que o povo de Israel também teve momentos difíceis, passaram por vales. E aqui o salmista diz, ainda que se passarmos pelo vale da sombra da morte, não teríamos mal algum. Ora, o vale é necessário na nossa vida. E quando nós estamos no monte, estamos num lugar seguro, num lugar de conforto. Lá de cima do monte você observa todos, você consegue ver os inimigos se aproximando, tem como você se precaver, se preparar, glória a Deus. Mas lá no vale você está exposto, é o que tem acontecido conosco, mas Deus está ao nosso lado. Ele nunca desamparou o justo. Bom, o terceiro vale que eu quero te dizer é o vale de Aijalon, que está lá em Josué, no capítulo 10, de versos de 12 a 14. Este lugar, a princípio, é terra do inimigo, onde alguns entraram e se perderam e estão em desespero. Mas vai ser neste lugar que o milagre vai acontecer e seus inimigos serão derrotados, onde eles pensam que são fortes, pois Deus ouviu a oração de Josué e ouvirá a sua e a minha também. O sol vai parar e a lua estacionar. Deus vai parar a terra para que sua vitória chegue até você. Não foi isso que aconteceu naquela guerra aonde Josué orou a Deus e houve um milagre na natureza, aonde o dia não terminou no seu tempo normal, andou mais 10 graus, e enquanto havia dia, Josué pelejou naquele vale de Aijalon e conseguiu combater aqueles inimigos até que acabassem todos. Os teus inimigos que se levantarem contra você, não é para você ficar perturbado. Não, você confia no teu Deus, que ele vai entrar com providência na sua causa. Glória a Jesus. Bom, então tem o vale também conhecido como o Vale de Elá. Esse vale, irmãos, é aquele vale que está lá no livro de 1 Samuel, o capítulo 21, verso 9, aonde um gigante se levantava 2 vezes por dia e afrontava Israel, zombando de Israel, dizendo, cadê o homem? Não tem homem aí não, humilhando. E Deus, ainda que o gigante se levantou, quantos gigantes tem levantado na nossa vida? Você não tem ideia. Para mim, muitos gigantes se levantam, mas levantam para cair. Assim como Davi conseguiu apenas com um seixo, uma pedra pequena, atingir aquele gigante de quase 3 metros, Golias, e lançá-lo no chão e arrancar a cabeça dele e glorificar o nome do Senhor, e Israel sair triunfante, e você também vai sair triunfante, porque esse gigante que se levantou na sua vida, com certeza ele vai cair por terra e você vai sair com a chave da sua vitória, vitorioso do outro lado. Glória a Deus. Também a Bíblia vai falar de um outro vale, Vale de Baca.
Está lá no livro de Salmos 84, versos 5 e 6. Esse vale de Baca também é conhecido como Vale do Choro. Quantas vezes você tem chorado aos pés do Senhor? Quantas coisas terríveis que aparecem e que você não tem outro meio senão chorar. Quando você chora, com certeza, a sua lágrima, ela cai num odre de ouro e é levado pelos anjos aos céus. Deus analisa e diz a Bíblia, no Salmos 30, o verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Glória a Deus. O Vale do Choro, esse Vale de Baca, era um vale que ficava nas proximidades de Jerusalém, e quando o povo ia adorar a Deus, era obrigado por passar por esse vale. Por quê? Por que ele era conhecido como Vale do Choro? Porque havia vegetações ali nesse Vale de Baca, aonde as folhas daquelas vegetações pingavam uma espécie de um óleo, de um líquido, e todas as vezes, quando o povo saía para adorar a Deus em Jerusalém, era obrigado a passar pelo Vale de Baca, e quando eles passassem ali nesse Vale de Baca, eles ficavam compungidos, entristecidos, porque era um vale tenebroso, era um vale de tristeza, aonde que até a vegetação chorava. E cada um refletia, lembrava das coisas passadas, daquilo que lhe fizeram chorar. Mas, passando aquilo ali, pelo Vale de Baca, esse vale, não tem quem não passe. Todos nós choramos um dia por algum problema, alguma pedrada, alguma difamação, alguma coisa que alguém tem se levantado contra nós, e nós só temos que chorar. Aleluia! Mas quando nós choramos, sabemos que Deus entra com providência. Por isso, esse vale era chamado de Vale do Choro. Glória a Jesus. Temos também na Bíblia um outro vale, que é o Vale de Gerar, que está lá em Gênesis 26 e verso de 1 e o 2. O lugar aonde a seca parece que não vai acabar. Lugar onde o desespero toma conta das pessoas e a vontade de fugir para o mundo. Mas assim como Deus disse para Isaque, ele também diz a mim e a você, não vá para o Egito, fique aqui na minha presença, pois é aqui que irei te prosperar grandemente, pois eu sou o Deus que falo e cumpro. Se creres, verás a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu quero falar para você o sétimo vale, que é um vale interessante que a Bíblia nos coloca como um exemplo. É o Vale dos Ossos Secos, que está lá em Ezequiel, no capítulo 37. Não temas, pois Deus ainda tem o fôlego da vida para soprar em suas narinas, assim como fez na visão do profeta Ezequiel. E então se levantará e novamente viverá e saberá que ainda há Deus em Israel, que cumpre as promessas que fez, pois ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus pode te levantar da morte agora e te colocar de pé. Queridos, o Vale dos Ossos Secos, nessa visão, vai mostrar o poder extraordinário de Deus. Ainda que tudo pareça estar perdido, glória a Deus. Israel passava por esta situação tenebrosa. Estava como os ossos sequíssimos, diz a palavra de Deus.
mortos espiritualmente, estavam já sem esperança, mas Deus dá essa visão ao profeta, e nessa visão ele diz que Deus fez ele andar ao redor desse vale, aonde havia muitos ossos, estava cheio de ossos sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor é tremenda, é extraordinária. Não podemos abandonar as promessas do nosso Deus. Eu sei que quando o profeta ele proclama aquela palavra, ele profetiza sobre aqueles ossos, os ossos começam a chegar aos outros e construir o esqueleto. E depois do esqueleto, diz a palavra: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer sobre vós carne, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, isso é que é Deus. Ele restaura. Talvez você tenha um problema humanamente impossível para se resolver, que você já até está conformado. Mas saiba de uma coisa: nem tudo está perdido. Deus é contigo. Deus vai te levantar desse vale dos ossos secos. Deus vai te colocar de pé. Deus vai fazer com que você venha glorificá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Fique tranquilo, porque tudo já está dando certo. Este vento vai passar e você vai conseguir passar do outro lado com a presença do Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Fique com Deus, lembrando que Deus é quem te guarda. Ele é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele já te libertou, já te salvou, já escreveu o seu nome no livro no céu, já perdoou os seus pecados. Então o que lhe resta nesse mundo são aflições. Não tem vida mansa. Nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Levanta a tua cabeça, porque Deus é contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Abaixa a tua cabeça, fecha os seus olhos, eu vou orar. Pai querido, neste momento eu oro por quem estiver assistindo, por quem estiver vendo este vídeo, que a igreja do Senhor, sabemos que nunca mais será a mesma depois dessa situação, essa circunstância adversa. Sabemos que o Senhor vai dar um novo norte, uma nova visão para que os crentes venham, Senhor, se firmar cada vez mais, porque sabemos que o Senhor está às portas, o Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja. Senhor, seja com eles, dá suporte a eles para aguentar mais um pouquinho, meu Deus, porque sabemos que com Deus nós somos